Queridos, a pregação do Evangelho, o Evangelho sem cruz, não é Evangelho. E novo nascimento, sem que o pecador tenha morrido, não é novo nascimento. Em João 12, 24, a Bíblia diz assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. E se morrer, produz muito fruto. Sem a própria expressão novo nascimento, já fala nascer outra vez. Para que a pessoa possa experimentar o espiritual, então nós não estamos falando biológico, físico, não estamos falando de reencarnação, não é essa a questão. A questão é espiritual, aqui e agora, hoje. O Evangelho trata-se da morte. O Evangelho trata-se da morte e da ressurreição, da morte do pecador em Cristo e da ressurreição deste que foi levado à morte, ressurreição juntamente com aquele que foi ressuscitado. Isto é a pregação do Evangelho. O que é o Evangelho? Morte e ressurreição. Sem a morte e ressurreição não é pregação do Evangelho. Você quer ver uma pregação chamada evangélica, mas não é evangelho? Você é pecador porque você pratica isso. Tá. Jesus Cristo veio como um salvador e o sangue dele purifica de todos os pecados. Você aceita Jesus como seu salvador, perdoando todos os seus pecados? A pessoa, eu aceito. Cadê a cruz? Cadê a morte do pecador? Cadê a ressurreição do pecador? Então não é evangelho. É uma mensagem. Ah, mas é uma mensagem fácil. É. É simples. É. Mas a nossa morte e a nossa ressurreição com Jesus Cristo também é simples. E é o evangelho. Jesus Cristo veio para atrair-nos no seu corpo e nos fazer morrer. Morrer para quê? Para aquilo que éramos. Nós vamos repetir aqui até a volta do Senhor Jesus Cristo. Se nós estivermos aqui, nós vamos continuar, irmãos. Por quê? Porque se eu e você não crermos na nossa morte e ressurreição com Cristo, como pode ser operado o novo nascimento em nós? Se o Senhor Jesus Cristo, ele disse naquela conversa com Nicodemos, em João capítulo 3, versículo 3, Jesus respondendo, Nicodemos diz assim, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com essa pessoa. Aí respondeu-lhe Jesus, em verdade, ele estava dizendo, em realidade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 6, o que é nascido da carne é carne. Mas o nascido de novo, que é nascido do Espírito. Nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. Eu fico impressionado como alguém pode dizer que está pregando o Evangelho sem usar a morte e a ressurreição para o pecador. E morte e ressurreição no Salvador. Porque o Salvador, Cristo, que nos atraiu para sermos mortos. João 12, 32.
Nós morremos juntamente com Cristo e fomos ressuscitados juntamente com Ele, ganhando uma salvação, porque nós não fomos salvos pela morte. Olha só em Romanos 5, versículo 10, ele diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, olha lá, nós fomos, porque nós fomos incluídos lá. No corpo do Senhor Jesus Cristo foi a sala da reconciliação entre eu, que era inimigo de Deus, e o Deus Pai, e nos encontrou. Por isso que nós fomos unidos na morte de Cristo, naquela sala, naquele lugar, que é o corpo de Cristo na cruz. Ali nós somos reconciliados. Não tem outra maneira de Deus reconciliar comigo e com você sem que estivéssemos em Cristo. Em Cristo onde? Na morte. Aquela morte é minha e a sua. Olha só. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, não é lá a morte dele, é lá, então eu fui reconciliado. Onde eu estava? Ah, mas ele fez por mim, para mim. Ah, e ele fez em você? Você continua inimigo. Você continua vivo para o pecado, você continua mesmo o velho homem, você continua a mesma vida pecaminosa, escrava do pecado, filho espiritual do diabo e caminhando para o inferno. E o seu nome não está escrito no livro da vida, porque você não crê que você esteve no corpo de Cristo na cruz. E lá é o lugar da reconciliação. Ele nos perdoou em Cristo, nos reconciliou em Cristo, nos justificou em Cristo. Aí ele diz, vou repetir de novo, esse texto é lindo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Fomos reconciliados no corpo de Cristo lá na morte. Morremos com Cristo. Fomos sepultados com Jesus Cristo. E quando o Pai ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, ele deu vida a Cristo e nos deu vida. Que vida é essa? Eu já estou crucificado com Cristo. E vivo. Não, mas eu. Agora é Cristo que vive em mim. Aquele que tem o Filho, tem a vida. E aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Como Deus pode me dar uma vida, sendo que ele morreu lá e ele ressuscitou lá e eu aqui? Está faltando ligar os pontos. Mas quando eu criei, porque ele me deu fé, para crer que eu morri com ele, fui sepultado com ele, fui ressuscitado com ele, quando Deus o ressuscitou, seu Filho Jesus, juntamente com ele, nos ressuscitou. Ah lá, me ressuscitou. Ressuscitou quem morreu com Cristo, porque agora ele dá uma nova vida. Substitui a vida velha do velho homem para uma nova vida do novo homem. E essa vida do novo homem é o Senhor Jesus Cristo habitando no nosso espírito, para sempre. Ninguém pode tirar isto. Por isso que nós somos salvos pela vida. Fomos libertos pela morte em Cristo. Fomos salvos pela vida do Senhor Jesus Cristo no nosso interior. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Que Ele nos dê fé para podermos crer na suficiência de Cristo. Essa trago no corpo morrer de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste em esse corpo. Louvado seja o Senhor. Aí que há salvação eterna.